Graça e paz a todos. Cantamos há pouco uma canção que eu quero, obrigado meu irmão, eu quero declarar a todos nós que as bênçãos do Senhor se derrame sobre a sua vida, derrame sobre a vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, e a presença do Senhor, ela acompanhe vocês à sua frente e por detrás, de um lado, de outro, que Deus, Ele esteja presente e que você possa perceber e desfrutar da presença desse Deus, em nome de Jesus, amém? Nós estamos vivendo um período do calendário cristão que chamamos de tempo pascal, um período que vai da ressurreição de Cristo até o Pentecoste, e isso representa o coração da fé cristã. Esse é um tempo muito importante para todos nós, por isso estamos vivenciando uma série em toda a nossa província, da Igreja Anglicana do Brasil, uma série chamada Vida Ressurreta, a vida após a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus nos traz implicações profundas. A ressurreição, ela inaugura uma nova maneira de viver, marcada agora pela esperança, pela transformação interior e pela presença do Espírito Santo dentro de nós. A ressurreição, ela vem demonstrar que o medo, ele dá lugar agora à confiança. A morte perdeu força e a vida ganhou um novo significado. Aquilo que parecia o fim tornou-se o início de uma nova vida. A fé deixou apenas de ser uma crença, uma religiosidade, e passou de fato a ser uma experiência vivida na presença de Deus. Essa série de mensagens, nós já vimos que o medo inicial dos discípulos, qual eles tiveram ali naquele momento, pós a ressurreição de Cristo, e consequentemente ele trouxe a certeza que a ressurreição nos traz, que é o lançamento para uma missão. Os discípulos ficaram reunidos num só lugar, temendo o que é que nós vamos fazer agora, e Jesus, ele vem nos trazer, nos tirar o medo e nos trazer de volta para o senso da missão. Nós falamos também da dúvida. Todos eles estavam no lugar, todos eles estavam com dúvida, e a dúvida, ela foi anulada pela ressurreição de Cristo. Tomé precisou tocar em Jesus para crer que ele estava vivo, mas Jesus diz: felizes são aqueles que não me verão, mas crerão na minha ressurreição. Na semana passada, nós vimos com o pastor Theo da Igreja Anglicana, lá na nossa igreja amada, Renovo, do pastor André, nós vimos com o pastor Theo, ele abordou a restauração que a ressurreição propõe e realiza em nossas vidas, uma restauração que nos traz de volta para viver o amor e o senso de propósito, de missão que Deus tem para todos nós. Pois bem, continuando com essa série, hoje nós vamos ver que aconteceu algo com os discípulos logo após a ressurreição de Cristo, e acontece conosco ainda hoje em dia. Nós podemos estar caminhando com Jesus sem perceber. Esse é o nosso tema de hoje: caminhar com Jesus sem perceber a sua presença, porque é isso que o texto lido por Marcília agora há pouco nos traz. Ele nos traz um alerta. É possível que eu e você estejamos lado a lado com Jesus e assim mesmo a gente não consiga discernir a sua presença em nossas vidas, até que a palavra venha abrir aos nossos olhos. Em um relato anterior a esse lido hoje, nós vamos ver que Maria Madalena, ela esteve com Jesus, mas não percebeu a sua presença. Pensou que ela era um jardineiro,
está lá no relato, lá no Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 10 ao 17, onde Maria Madalena fala com Jesus e não percebe que é ele. E o próprio Jesus diz: mulher, por que choras? E Maria Madalena, pensando que é um jardineiro, fala com Jesus sem perceber a sua presença. Entenda uma coisa: a dor e o choro, eles podem impedir de que nós reconheçamos a presença do Senhor, mesmo quando Ele fala conosco. Tem hora que a nossa vida está tão pesada, o nosso coração está tão machucado, nós estamos gritando e chorando por dentro, e Deus está tentando falar conosco, e tudo isso está impedindo a gente de perceber que Ele está do nosso lado. Eu declaro em nome de Jesus, que nessa noite, nesse lugar, nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhuma tristeza, nenhuma mágoa, que nenhum obstáculo impeça você de sentir a presença de Deus nesse lugar. Abra o seu coração. Jesus, Ele está aqui no meio de nós. Deixe que Ele entre. Deixe Ele entrar no seu coração. Deixe Ele tratar as suas emoções. Sente à mesa com Ele. Sente à mesa. Desfrute da ceia. Ceia com Ele. Viva intensamente a presença dEle que está nesse lugar do seu lado, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Eu sei que Tu estás aqui no meio do Teu povo, da Tua igreja. Então vem, Pai, vem ministrar os nossos corações. Nós queremos sim, Senhor, nós queremos desfrutar da Tua presença, mas Tu conheces a nossa alimentação, Tu conheces como anda o coração dos Teus filhos, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, tira tudo aquilo que tenta impedir eles de sentir a Tua presença, Pai. Que toda lágrima seja enxugada, que toda dor ela seja extinta, que toda ferida ela seja curada pela Tua presença nesta noite, Senhor. Vem, queremos desfrutar da Tua presença que restaura, que cura, que transforma. Em nome de Jesus, que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, elas sejam alegres na Tua presença. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, tem uma pergunta que a gente precisa se fazer. O que é que, mesmo sendo cristão, às vezes nós estamos caminhando com Jesus, mas nós não percebemos que Ele está conosco? Por que é que isso acontece? E olha que acontece desde a época que Jesus ressuscitara. Em um outro momento, nós vamos ver que os discípulos estavam na praia, e Jesus estava ali, mas eles também não o reconheceram. Um capítulo à frente do lido há pouco de João, capítulo 21, vai nos dizer que ao clarear da manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. Muitas vezes somos nós estamos tão cheios de coisas, estamos tão ocupados ou cheios de angústia no coração, nós estamos tão preocupados com tanta situação, que muitas vezes nossos olhos são vendados para perceber a presença de Jesus conosco. É incrível como por vezes nós estamos ocupados, focados na nossa rotina, que são frenéticas, e não percebemos que Jesus está ao nosso lado, Ele está presente conosco. Eu creio que já aconteceu com você, assim como eu já vivi, tempos em que Deus, Ele parecia distante. Sabe aquela expressão que a gente diz, às vezes, Deus, eu acho que Ele está ocupado com outras coisas, Ele não está olhando para mim. Sabe, mesmo sabendo que Deus existe, que Ele promete que estará conosco até o fim dos tempos, mas de repente tem situações que nós não percebemos a sua presença. Tem momentos onde nós oramos, mas não sentimos a presença dEle. Porventura você já teve momentos que pegou a palavra, que passou, que abriu, que leu, mas não compreendeu nada para aquilo que você estava vivendo.
Tem momentos que você estava caminhando, mas totalmente perdido, sem direção, sem rumo, porque não conseguia sentir a presença de Deus. Sabe o que é mais interessante? É que na maioria das vezes, não é Jesus que está ausente. Não é. Era eu, era você, éramos nós que não conseguia perceber a sua presença ao nosso lado. E é exatamente isso que acontece nesse texto lido aqui hoje. 2 discípulos que depois da ressurreição começam a ir para um outro lugar, um lugar de fuga, e Jesus aparece no meio deles, mas eles não percebem que Jesus está ao lado deles. Eram 2 discípulos, meus irmãos, o texto nos mostra, e o texto fala aqui que eles caminhavam 11 quilômetros. O capítulo 13, ele diz, o caminho para o povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros. Nós moramos aqui, quem quer chegar no centro da cidade, quase que preferivelmente passa pela Avenida Caxangá. A Avenida Caxangá é o nosso rumo ao centro da cidade. Então a maioria de vocês deve conhecer a Avenida Caxangá e deve compreender ou ouvir um dia falar que ela é a maior avenida, até outrora era, em linha reta, daqui da América Latina. Ela tem 6 quilômetros. 6 quilômetros a Caxangá tem. Então, se eu paro e faço um cálculo rápido, e como eu sou de exato, eu gosto muito de cálculo, 11 quilômetros é mesmo que você quase que ir e voltar a Caxangá inteira andando. Isso quer dizer que os discípulos caminharam com Jesus, uma Caxangá, indo e voltando, e eles não perceberam que era Jesus. Olha quanto tempo, olha que distância. Eles caminharam com Jesus, eles foram conversando com Jesus, e eles não reconheceram que era Jesus que estavam com ele. Quando falamos de uma vida ressurreta, nós afirmamos que o próprio Cristo ressuscitado, ele está ao nosso lado. Percebamos isso ou não, ele está do nosso lado. Há momentos em que parece que nós estamos caminhando sozinhos, mas ele está do nosso lado e a gente precisa entender isso. Em certas fases da nossa vida, a sensação é de silêncio, é de ausência, é de distanciamento, é que nós estamos sós. Mas essa percepção nem sempre corresponde à realidade de fato. Existe uma ilustração que eu gosto muito, que ela é conhecida como as pegadas de Jesus na areia. As pegadas de Jesus na areia. Em um determinado momento, surgem 4 pegadas na areia. É como eu e você, nós caminhando com Jesus. Estamos ali. Se identifica ali Jesus de vermelho e você ali de lado de Jesus. Ali nós vemos os passos de Jesus, nós vemos os nossos passos. Somos nós caminhando com Jesus. Mas de repente, alguns trechos mais adiante, a nossa vida está tão turbulenta, que nós nos sentimos tão só, que quando nós prestamos atenção, só aparecem 2 pegadas. E logo nós pensamos, Jesus me abandonou. Jesus me deixou sozinho. Só tem 2 pegadas agora. Eu estou só, Jesus foi para algo mais importante. Meus irmãos, a resposta não é essa. Jesus não nos abandona, não. Não é as nossas pegadas que nós passamos a ver quando só existem 2 pegadas. São as pegadas dele. São as pegadas dele. Sabe por quê? Porque naquele momento, ele percebeu que nós perdemos as nossas forças. Nós choramos tanto que nós perdemos o fôlego. O coração está tão dolorido, estamos tão machucados que não temos mais forças para caminhar com nossas próprias pernas. É nesse momento que Jesus não nos abandona. Ele nos coloca no braço, ele nos coloca no colo. E quando nós enxergamos e olhamos para trás, as 2 pegadas que tem,
é as pegadas de Jesus, porque Ele está carregando a mim e a você no colo. Possa ser que você esteja aqui hoje, se sentindo assim. Eu quero que você sinta que Jesus está, e quando necessário, Ele te coloca no colo, para que você possa continuar junto dEle. O Jesus ressuscitado, Ele não está apenas do nosso lado, Ele caminha literalmente conosco, Ele sustenta a mim e a você, e quando necessário, Ele sim, nos coloca no braço, mesmo quando nós não percebemos isso, Ele permanece presente conosco, mesmo quando não sentimos, Ele continua agindo na nossa vida. Essa é a realidade de uma vida ressurreta. Nunca estamos sós. Aleluia por isso. Portanto, entenda, nós não estamos só na nossa caminhada. Jesus está conosco. Mas nós precisamos entender alguns princípios enquanto nós seguimos a caminhada da nossa vida. Então acompanhe comigo, na caminhada da minha vida, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu posso caminhar com Jesus sem perceber a sua presença. Eu posso caminhar com Ele e não perceber que Ele está conosco. E essa verdade precisa estar latente e a gente precisa se ater a ela. Porque muitos são os obstáculos que tentam nos impedir de reconhecer a presença de Deus no nosso dia a dia. O texto vai nos mostrar, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os nossos olhos, muitas vezes, vão ser impedidos pela mágoa, pelo rancor, pela tristeza, pelo choro, da gente poder enxergar a Jesus. Perceba só, Jesus ele estava ali. O texto mostra que Jesus estava junto com eles, Jesus estava presente, Jesus estava próximo a eles, Jesus estava ativo, estava conversando, estava interagindo com eles, mas eles não perceberam. Por quê? Porque eles estavam dominados pelo medo, pela frustração, eles estavam presos na decepção. Eles estavam focados naquilo que deu errado à vista deles. Jesus havia morrido. Só que eles não deram ouvido para o que Jesus vinha ensinando, que no terceiro dia ressuscitara. Então, para eles estavam decepcionados com tudo que eles viveram com Jesus. Tristes, inseguros, incertos do que ia acontecer. Tudo isso fechou os olhos dele, para que eles conseguissem enxergar com os olhos da fé. E nós precisamos tomar cuidado. E Paulo nos alerta na segunda carta aos Coríntios. Ele diz, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Nós vivemos pela fé em Jesus, não por aquilo que nós podemos enxergar fisicamente. Não precisamos ver Jesus com os nossos próprios olhos, fisicamente, para crer nele, meus irmãos. Nós sabemos que Ele está conosco a todo tempo. O problema é que muitas vezes as nossas emoções, carregadas de tristeza, de medo, de mágoa, de insegurança, de raiva, e por aí vai, nos impedem de enxergar a Jesus. Sobre isso, as emoções, nós estamos vivenciando uma mensagem que começou quarta-feira e termina nessa próxima quarta-feira, sobre Jesus nas emoções definitivamente. Nós já vimos 4 emoções. Na próxima quarta nós vamos abordar mais 4 emoções que nos impedem de desfrutar da presença de Jesus. Sejam bem-vindos na próxima quarta-feira para desfrutar mais ainda disso tudo. Mas observe aqui o que é que o salmista nos fala sobre a importância de cuidarmos das emoções para que elas não impeçam a gente de não perceber a presença de Jesus. O salmista vai dizer, quando o meu coração estava amargurado, olha a amargura, e no íntimo eu sentia inveja, olha a inveja, vamos falar sobre ela quarta-feira, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo
era de um animal irracional. As emoções, a flor da pele, os impediam de viver a plenitude da presença do Senhor. Entenda, quando o meu coração, quando o seu coração, quando ele estiver carregado, a minha percepção espiritual, ela vai ficar comprometida. Quando as minhas emoções tomarem conta de todo o meu ser, a minha percepção espiritual será comprometida. Nem sempre é a ausência de Deus na nossa vida, a maioria das vezes é a falta de discernir a sua presença que impede que a gente desfrute plenamente dela. Mas também, na caminhada da vida, Jesus entra na minha caminhada antes de mudar a minha situação. Jesus, ele entra antes mesmo de mudar a situação. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele não espera estar tudo perfeito para ele entrar em nossa vida, porque ele é a perfeição. Ele não espera você melhorar. Ele entra e caminha com você, e no caminhar ele vai moldando, vai nos ajustando, vai nos transformando. Ele se achega em nós para caminhar conosco. Olha o texto de Lucas que nos diz: ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Ou seja, Jesus já chegou junto a ele e começou a caminhar com ele. Jesus não chegou dizendo: vocês não estão me vendo? Não chegou criticando. Jesus não chegou ali cobrando. Não. Começou a caminhar com ele. E aí aproveitou para continuar ministrando na vida deles. Quando Jesus chega, tudo muda mesmo. Tudo muda. Mas Jesus, ele não começa resolvendo tudo. Ele começa caminhando. Ele entra na conversa. Ele escuta. Ele se aproxima. Por isso que ele ensina: vá para o quarto. Vá para o seu secreto. Ore ao Pai. Porque o Pai que lhe vê em secreto lhe recompensará. Ele está dizendo: gente, olha, procura um lugar calmo, tranquilo, sem ruído, e conversa com o Pai, porque o Pai, ele está desejoso de conversar com você. Ele quer te escutar, ele quer falar. É isso, ele quer viver um relacionamento comigo e com você. Profeta Isaías, nós vamos ver o Senhor dizendo: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não os deixarão em brasas. Deus está dizendo: olha, eu vou estar contigo. Eu vou caminhar com você. Quando você passar pelos vales de sombra da morte, você não vai ficar lá, porque eu estarei com você. Quando você passar pelas suas adversidades, eu vou estar lá. Eu vou estar com você. Quando você tiver com o coração ferido, eu darei o bálsamo de cura. Quando você estiver triste, eu sou a sua alegria. Quando você cair, eu não vou pisar feito o mundo faz, eu vou esticar a mão e vou te reerguer, porque você é uma joia preciosa do Senhor. Você é filho, é filha amada de Deus. Deus, ele está conosco a todo o tempo. Entenda isso. Jesus não espera que você melhore para se aproximar de você. Ele entra na minha caminhada como ela está, como você está. Ele está desejoso de caminhar com você. Ele não ignora a sua dor, não. Ele se aproxima dela para enxugar as suas lágrimas, para restaurar a sua vida. Porque quando ele chega, ele caminha, cura, liberta e restaura. Aleluia. Ainda na caminhada da vida, a palavra de Deus reordena o meu entendimento. É a palavra que reorganiza o meu entendimento para eu continuar prosseguindo na vida. A palavra de Deus, meus irmãos, é a nossa bússola. É no mais popular do que estamos vivenciando hoje, né? Para os mais jovens, é o nosso Waze. É o nosso Waze. O Waze, você pode botar um destino e ele pode te levar para os caminhos perigosos. Ele pode até falhar, porque o Waze também falha. Mas a palavra do Senhor, ela é inerrante, ela não falha jamais.
ela clareia os nossos passos, ela direciona os nossos caminhos. E olha o que o texto nos diz. Diz que, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É por isso que a palavra é tão preciosa. Ah, pastor, eu gosto de ler o Novo Testamento, não gosto de ler o Antigo Testamento. Não, filho, ela não é dividida, é um livro, é a Bíblia, ela é completa. Toda ela, desde Gênesis até Apocalipse, toda ela é apontada para Jesus Cristo. Toda palavra aponta para Jesus. Toda palavra fala da bondade de Deus, fala da vontade de Deus, fala da vida eterna com o Senhor. E ele fala aqui, começando por Moisés, passando pelos profetas, toda a Escritura. Jesus aproveitou aquele tempo para compartilhar da palavra com as pessoas. O que é que você tem feito no tempo livre que você tem? O que é que você tem feito? Os Uber de plantões aqui. Aproveite o tempo, o engarrafamento, para falar de Jesus, para ministrar sobre Jesus, para falar do que Jesus fez na sua vida. Seja um discípulo, leve a palavra do Senhor. Aqui está o ponto da virada. Jesus, ele não faz um milagre ali perante os dois discípulos para eles perceberem que era ele, não. Ele expõe as Escrituras. Porque a transformação verdadeira não vem apenas da experiência, ela vem também da revelação da sua palavra. Aqui fica o alerta para aqueles que encontram tanta desculpa para não ter tempo de leitura da palavra. Tem muita gente que tem tempo para muita coisa, gasta muito tempo com isso aqui. Ah, não, porque eu não tenho tempo não. Se você parar para ver o celular, quanto tempo ficou assim, teria se conectado com o Pai muitas vezes. Muitas são as desculpas. E depois ainda fica se perguntando: ó Senhor, por que tanta coisa está acontecendo na minha vida de ruim? É claro, não gasta tempo na palavra do Senhor, não gasta tempo desfrutando da presença de Deus, não tem um relacionamento profundo de Deus para ouvir a sua voz, para sentir a sua direção, aí começa a tomar decisões pela carne, e a carne só quer a ambição, o desejo, o egoísmo, que vai com certeza amanhã lhe trazer consequências. Mas olha o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, ela é fortalecida, ela vem mediante ouvir a mensagem. Que mensagem? A mensagem das boas novas do Evangelho do Senhor. É aqui que fortalecemos a nossa fé. Não é na rede social, não é discutindo, não é assistindo a porcaria da televisão que traz tanta coisa mal intencionada, não. É aqui que você vai encontrar direção em tudo para a sua vida. Está com problema no seu casamento? Aqui fala sobre isso. Está com problema de criação com seus filhos? Aqui fala sobre isso. Está com problema de crer? Está com problema de financeiro? Aqui traz orientação sobre isso. Qual é o problema da sua vida? Você me diz que a palavra ela te revela. Porque você foi criado por Deus e tudo que precisamos para viver, Ele colocou aqui no nosso manual de vida. Não negligencie a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o autor de Hebreus disse: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra era libertadora, meus irmãos. Eu preciso permitir que a palavra ela reinterprete a minha história, porque sem ela eu termino interpretando a vida do meu modo, e o meu modo com certeza vai ser errado, vai ser à luz de perspectivas equivocadas, e um dia a conta vai chegar na minha vida. Então viva, caminhe à luz da palavra de Deus, mas também na caminhada da vida. Em quarto lugar, o meu coração é transformado antes dos olhos perceberem. O meu coração se transforma antes mesmo de o meu olho perceber aquilo que Jesus fez.
A transformação verdadeira, trazida por Jesus, ela começa de dentro para fora. Ela não começa aos olhos das pessoas, ela começa de dentro para fora. A visibilidade externa, ela é uma consequência daquilo que já está acontecendo dentro de nós. O texto, ele nos mostra isso. Olha só no verso 32, perguntaram se um ao outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles caminharam e algo dentro deles estava fervendo, porque assim a presença de Jesus mexe com os nossos sentimentos. Antes de reconhecer Jesus, eles sentiram a sua presença. Ou seja, antes da revelação completa, houve como que um aquecimento no seu interior. E sobre isso, o profeta Jeremias, ele diz: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Porque é assim a presença, meus irmãos. Quando estamos cheios da presença do Espírito Santo, nós não conseguimos conter. Nós ficamos animados, nós damos pulos, nós damos gritos, nós alegramos, nós desfrutamos, porque a presença dele mexe conosco. Tem algo diferente, e esse algo diferente não vem de mim, vem da presença do Pai. Deus, ele trabalha primeiro no meu, no seu coração, depois é que ele vem para a nossa percepção. O aquecimento espiritual, ele precede a revelação. Por quê, pastor? Que ele precede a revelação? Sei lá, talvez por ser os nossos sentidos mais aguçados do que o nosso intelecto, né? E de repente os nossos sentidos, eles são menos céticos do que a nossa mentalidade é. Por fim, na caminhada da vida, quando Jesus se revela, minha direção muda. A minha direção muda. Quando Jesus chega, a minha direção, ela muda. Quando Jesus se revelou na minha vida, tudo mudou. E eu creio que na sua também foi assim. Tudo muda. É um novo rumo, é nova direção, é nova perspectiva. Com você deve ser dessa mesma forma, meus irmãos. E assim foi com os discípulos. Os discípulos, eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Lembra, eles estavam no caminho de Emaús. Eles estavam seguindo para um povoado. Eles estavam como que em rota de fuga para outro lugar. Mas ali, eles encontraram Jesus. Perceberam a sua presença. Os olhos se abriram e eles retornam. Retornam imediatamente para Jerusalém. Ali eles encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, diz o texto. Emaús parecia ali um lugar de fuga, um lugar de desistência, sabe? Um lugar onde eles estavam fugindo, com medo, com insegurança, sem saber o que ia acontecer. Mas, quando eles reconheceram a Jesus, tudo mudou. Eles voltaram para Jerusalém. Não mais Emaús, agora voltaram para o destino da qual eles deviam estar. Eles voltaram para o propósito ao qual Deus tinha preparado para eles. Eles voltaram para viver a comunhão dos irmãos. Eu não sei se você estava em fuga, se você estava pensando em estar distante, se você estava caminhando longe dos caminhos do Senhor, mas Deus, nessa tarde, Ele está te chamando de volta para Jerusalém. Ele está te chamando de volta para os teus propósitos. Ele está te chamando de volta para viver a comunhão do seu povo, porque você é filho do Senhor. Jesus é a nossa verdade. Jesus é a verdade que conduz os nossos caminhos. O salmista vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. É porque é essa palavra que nos conduz,
É essa palavra que abre os nossos caminhos, é ela que clareia cada passo da minha vida. Eu não sei você, mas não faz sentido eu caminhar em busca de qualquer sucesso que não seja alinhado com o Senhor. A minha oração, espero que seja a sua: Senhor, se for para vir comigo, vem, porque eu não quero dar um passo sem a tua presença. Não faz sentido eu viver sem a presença do Senhor, sem perceber essa presença do Senhor. Quando eu reconheço Jesus, eu não continuo mais no meu caminho errado. O encontro com Cristo, ele precisa mudar tudo. Ele precisa mudar a minha, precisa mudar a sua direção. Percebam uma coisa: eles começaram a caminhada tristes, eles começaram a caminhada confusos, eles começaram a caminhada desanimados. Talvez você esteja caminhando triste, você não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo, e aí porventura você anda confusa. Talvez você esteja desanimado com tudo que está acontecendo. Pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que ele costuma dizer: o avião ele só decola no final da pista. Ou seja, na caminhada o que importa é como termina e não quando começa. Os discípulos, eles estavam sim começando tristes, confusos, desanimados, mas eles não terminaram assim. Eles terminaram cheios de fé, eles terminaram cheios de revelação, eles terminaram cheios de propósitos. E o que foi que mudou, pastor? Foi porque Jesus se revelou a ele. Se você está triste, se você está confuso, se você está desanimado, que você possa hoje encontrar o Jesus que se revela, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, e que Ele possa te trazer de volta para a fé, que Ele possa se revelar verdadeiramente para você, que você possa de fato voltar a ser cheio do propósito, da missão e da direção para o qual Ele te criou. Pode ser que tenha alguém aqui hoje caminhando, mas está se sentindo cansado, cansada. Pode ser que tenha gente aqui hoje que crê no Senhor, mas está meio confuso com tudo aquilo que está acontecendo. Pode ser que tenha gente aqui que esteja presente, mas esteja desconectado. Sabe quando a semente ela é plantada? Quando Jesus fala ali na parábola da semente, tem sementes que caem nas pedras e os pássaros vêm e roubam. É um inimigo. E muitas vezes Deus está trazendo a mensagem. Tem pessoas que dormem, tem pessoas que não estão prestando atenção, tem pessoas que gastam tempo no celular, que vão ao banheiro. E eu não estou aqui criticando, não. Eu estou querendo dizer a você que é o inimigo trazendo e roubando aquilo que Deus preparou especialmente para a sua vida. Se você está aqui hoje caminhando mais cansado, crendo mais confuso, presente mais desconectado, Jesus está dizendo: filho, filha, eu estou com você. Eu estou com você. Você precisa perceber que eu estou aqui do seu lado. O problema nunca foi a minha ausência, diz Jesus para você nessa noite. Foi a falta de percepção da minha presença por você. Olha, quando a palavra nos ilumina, os nossos olhos se abrem, o coração queima e a vida, ela ganha uma nova direção. Entenda de uma vez por todas: Jesus, Ele pode estar ao seu lado, mas só a palavra, ela pode abrir os meus olhos para que eu reconheça a sua presença. Eu quero encerrar diferente. Eu quero encerrar diferente.
nos Eu quero convidar aqui o pessoal da intercessão, vem Marcília, vem Luísa, vem José Paulo. Eu não queria que você ficasse constrangido com isso, mas pelo contrário, eu quero encerrar esse momento. Nós vimos uma ilustração, a ilustração de Jesus caminhando conosco, e chega um momento que não temos forças, e Jesus carrega-nos no braço. Jesus está nesse lugar. O Espírito Santo habita dentro de nós. E eu senti muito fortemente, né, durante a preparação dessa mensagem, de fazer esse momento aqui para que você pudesse não ser carregado no colo, mas sentir o abraço de Jesus. Ele está aqui e Ele convida você. A equipe de intercessão não vai orar por você. Ela vai simplesmente lhe dar um abraço. E que nesse abraço você não sinta o abraço de Luísa, o abraço de Marcília, o abraço de José Paulo. Que você possa sentir o abraço de Jesus.